Recentemente fizeram uma descoberta alucinante sobre o nosso cérebro e basicamente agora a gente está começando a entender por que a ilusão de ótica existe e o que isso significa para a nossa visão. E a gente vai falar não só de por que isso é interessante cientificamente, né, o fato científico, mas a gente também vai falar sobre o processo de descoberta dessa descoberta, né? Tô sendo redundante aqui, perdão, mas é muito interessante para nós porque isso mostra um mecanismo de inovação extremamente potente disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Então, meu nome é Matheus Musso, eu sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma multinacional, né? E nesse canal aqui a gente fala sobre tecnologia e inovação e sobre o que isso impacta no nosso futuro, no nosso bolso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e se inscreve nesse canal. Então, o fato de hoje é que, cara, a Universidade de Berkeley, junto com o Centro de Pesquisa da Allen Institute, eles descobriram que o nosso cérebro é formado 3% dele por um tipo de neurônio especial, que eles batizaram de IC encoders, e a função desses caras basicamente é entender padrões dentro da nossa visão e fazer meio que um autocomplete, né? Um autocompletar da informação. Né? Então a gente tem dentro do nosso cérebro um mecanismo de autocompletar informação, um complementador da informação visual. Né? E isso por isso que a gente consegue enxergar algumas ilusões de ótica, né? Então, por exemplo, existe o triângulo de Kanitsa, né? Que é um triângulo que não existe na imagem, mas o teu cérebro ele te faz crer que sim, que ele existe naquela imagem, e esses são os mecanismos que ajudam a nossa visão a ser complementada. Então, é uma descoberta muito interessante porque ela evidencia que a nossa visão ela não é feita só pelos olhos, mas ela é feita por olhos mais cérebro. Né? E a partir disso, o que a gente entende? Que, cara, quem tem essas disfunções de enxergar coisas, de ter ilusões toda hora, de serem atormentados por isso, né? Especialmente algumas condições, né, mais conhecidas como autismo, como esquizofrenia, agora essas pessoas elas vão ter uma chance de ter tratamentos, pelo menos nessa parte da ilusão, né, compulsiva aí, para que elas consigam talvez ter acalmar um pouco o cérebro delas. Isso é assim, uma descoberta muito boa para a neurociência, mas principalmente porque agora a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais sobre os fenômenos da visão, né? Que eles não acontecem só nos olhos, eles acontecem no cérebro. Então, isso é uma descoberta muito interessante, deve ter sido uma descoberta extremamente complexa de conseguir chegar, né? Porque ela exige um nível de equipamento, um nível de laboratório, uma tecnologia muito de ponta para você conseguir fazer tudo isso. E é justamente por isso que essa descoberta, a maneira como ela foi feita, é tão interessante. O pessoal do centro do Allen Institute, né, o centro de pesquisa onde essa tecnologia essa descoberta foi feita, eles abriram esse centro de neurodinâmica. E no final das contas isso tudo é uma plataforma de pesquisa, né? E por que isso é tão interessante? Porque eles também, da mesma maneira que os nossos neurônios eles preenchem uma lacuna dentro da nossa visão, eles preencheram uma lacuna dentro da comunidade de pesquisa de neurociência. Porque o que acontece? Como eu falei, os equipamentos utilizados para fazer esse tipo de análise, para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de experimento, eles são muito caros. Eles são muito precisos e são muito específicos, são equipamentos que você não encontra de qualquer jeito, em qualquer lugar, entendeu? Então o que acontece? A maioria das universidades, a maioria dos centros de pesquisa, eles não têm as ferramentas de ponta necessárias para continuar avançando na velocidade que se desejaria dentro do campo, né, da neurociência. E o campo da neurociência, para quem não sabe, é um campo extremamente complexo. Tem muita coisa ali envolvida, os neurônios são mecanismos complexos, né, tudo envolve cérebro, envolve vida, você tem que ter ratos ali para fazer pesquisa, você precisa de centros cirúrgicos e tudo mais. Então o que acontece é que no final das contas, a neurociência ela sempre é muito prejudicada por conta dessa falta de equipamentos que se tem para fazer esse progresso. O que os caras ali pensaram? Falaram assim, olha só, no mundo inteiro a gente tem um monte de pesquisador bom, os caras fazem a graduação, eles depois fazem o mestrado, eles se especializam no doutorado, os caras gastam, às vezes pós-doc, são tipo 13, 15, 17 anos dentro da universidade, acumulando conhecimento, e chega na hora do vamos ver, na hora que eles têm que aplicar isso, eles não têm um ferramental, eles não têm laboratoristas disponíveis, eles não têm um centro de pesquisa disponível, e a ciência ela acaba ficando estagnada, com aquele monte de gente com conhecimento atual e ninguém fazendo progresso. O que eles pensaram? Falaram assim,
Vamos fazer aqui um centro de pesquisa, a gente vai colocar todos os melhores equipamentos dentro dessa sala e a gente vai disponibilizar para toda a comunidade. E essa sacada foi fantástica, porque eles se tornaram basicamente uma plataforma de pesquisa. E eles não só disponibilizam os equipamentos para serem utilizados, então você manda ali uma proposta de experimento, os caras lá têm alta experiência, eles fazem o experimento para você, mas com os dados que eles extraem, eles também disponibilizam para a comunidade. Então eles basicamente amplificam, né? E é justamente isso que a plataforma ela faz. Ela amplifica aquilo que é o objeto dela, ela disponibiliza e deixa com que mais conexões sejam feitas e ela basicamente acelera tudo, né? A plataforma ela acelera a descoberta, ela acelera a pesquisa, ela acelera o entendimento da área. E eu achei isso fantástico, né? Porque as coisas se comunicam muito bem, né? A descoberta que eles fizeram com esse centro de pesquisa, ele preenche uma lacuna cerebral, uma lacuna de visão, e o centro de pesquisa ele preenche uma lacuna que a comunidade tinha na pesquisa, e isso mostra para mim a importância extrema das plataformas. Inclusive, já que nós estamos falando sobre plataformas, a gente está criando uma plataforma para catalisar a inovação. Então, se você tem uma empresa que deseja inovar e não sabe muito bem como, ou se você é um pesquisador, um inventor que gostaria de divulgar sua pesquisa e trabalhar mais com inovação e viver disso, inscrevam-se no link abaixo para a lista de espera, que essa plataforma está sendo montada e ela vai ser uma plataforma incrível, vai desburocratizar, acelerar e baratear o processo de pesquisa e inovação dentro do nosso país. Link na descrição. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado sobre esse insight, sobre as plataformas e sobre o nosso cérebro. Se você gosta desse tipo de conteúdo que fala de tecnologia, que fala de inovação, eu peço que você dê like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, porque tudo que a gente fala é sobre isso. Agradeço a sua companhia até aqui, veja esse próximo vídeo que a gente está falando também sobre tecnologia e inovação. Até uma próxima e nos vemos!